As tretas no cenário de League of Legends não acabam mais. A polêmica da vez partiu de uma conselheira do Flamengo que decidiu expor a sua opinião, a sua indignação com os investimentos e o destaque que o Flamengo está dando para a League of Legends. E esses tweets com a opinião dela acabaram viralizando, ganhando proporções realmente inimagináveis. É um preconceito que as pessoas não dão tanta atenção, que muitas vezes elas nem percebem, afinal é um assunto mais voltado para um nicho específico, que é o preconceito contra os gamers, contra os nerds, até podemos dizer. Tudo começou com esse tweet realizado pelo perfil oficial de esportes eletrônicos do Flamengo, e o tweet basicamente destacava mais uma das vitórias da equipe de League of Legends do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o CBLOL. Só que a tal da conselheira do Flamengo, a Marion Kaplan, não ficou muito feliz ao ver esse tweet e decidiu responder dizendo: quem diria, hein? O Flamengo divulgando um nerd da pior espécie, símbolo do anti-esporte, anti-atividade física e nada do futebol feminino, nem uma linha. Cara, isso é realmente muito irônico, porque ela já começa totalmente errada no momento em que ela vai cobrar uma matéria ou sei lá, um tweet sobre o futebol feminino num perfil dedicado aos esportes eletrônicos. Então futebol feminino virou um esporte eletrônico e eu não tô sabendo? É tipo você ir no Bob's e reclamar que eles não estão servindo Big Mac. Mas dá pra ver claramente que esses tweets da Marion estão carregados de um ódio, um rancor assim, inimaginável. Inclusive esse foi só o primeiro, mas a coisa vai só piorando. Um tal de João decidiu responder ela falando: que idiota, nerd da pior espécie. E aí a Marion respondeu dizendo: verdade, vou corrigir. Um nerd que fica horas na frente de uma tela praticando algo que não é atividade física nem cultural, não é ao ar livre e não serve pra nada. Ou seja, se eu falar nerd autista da pior espécie, ficou mais claro, não? Bom, aqui ela já se complica bem mais, porque além de tudo, ela começa a usar autismo como se fosse uma ofensa, de forma pejorativa. Tem tantos complicadores em cima dessa narrativa que a Marion tá apresentando que é até difícil saber por onde eu começo. Mas vamos lá. Primeiro, da parte de que esporte seria necessariamente algo que envolva uma atividade física intensa. Eu consigo entender por que muitas pessoas pensariam dessa forma, É fácil, quando a gente pensa em esporte, pensar em algo como futebol, basquete, vôlei, qualquer coisa que de fato exija uma atividade física mais intensa. Só que não é de hoje que muitas modalidades que não trazem aí uma grande exigência física foram incluídas também dentro do esporte, como xadrez, como pôquer. A parte de não ser ao ar livre é tão imbecil que acho que eu nem precisaria comentar, Se fosse esse o caso, o futebol de salão já não seria mais esporte, porque é dentro de uma quadra fechada. Mas o pior ponto nessa definição de esporte trazida pela Marion é desconsiderar o valor cultural que os esportes eletrônicos têm, sim. O que exatamente desqualifica um jogo eletrônico como uma obra de valor cultural? Por que é que jogos e videogame não poderia representar cultura? Existe algum bom argumento para isso? Porque eu sinceramente não consigo pensar em nenhum. Parece que o simples fato de ter que aceitar que os esportes eletrônicos são uma modalidade esportiva reconhecida é um completo absurdo na concepção dessa Marion. É inaceitável que isso pudesse ser considerado esporte. Eu até me pergunto se ela tem a mesma opinião sobre xadrez, sobre pôquer e sobre esses outros esportes que não demandam tanto esforço físico. Só que aqui a gente ainda está se prendendo às definições do conceito da palavra esporte e se ele pode se aplicar aos esportes eletrônicos. Você achando que pode ou não, o fato é que já se aplica e já é considerado uma modalidade oficial esportiva, só que é óbvio que ainda existe muito preconceito com os atletas que participam desse tipo de modalidade. Talvez pela própria ideia de que seja contraditório um atleta que pode ao mesmo tempo ser sedentário. Eu concordo que pode parecer meio estranho pelo que estamos acostumados a entender como esporte, mas qual que é o grande problema aqui? A forma como estão utilizando a palavra esporte para atribuir também atividades que não envolvem esforço físico, como eu já disse? Que diferença que faz na sua vida se as pessoas encaram League of Legends como um esporte ou não? Um dos jogadores profissionais mais famosos do país, que ironicamente atua no Flamengo, decidiu se pronunciar também no seu Twitter, é o BRTT, e ele disse: você tem que se tratar, isso sim. Ok, não foi o argumento mais brilhante de todos, mas pelo menos ele se posicionou aí contra essas atitudes que são muito imbecis, cometidas por essa mulher. Mas ainda mais relevante que a posição do BRTT foi a posição do Hakim, que decidiu propor aí um diálogo para ver se conseguia abrir um pouco a mente da Marion. Ele disse: oi Marion, tudo bem? Vi seus comentários, que considero de teor bem agressivo e de mente bem fechada, mas em vez de te atacar, gostaria de te chamar para conversar e abrir um pouco a sua mente para tentar te libertar dessa ignorância. Aguardo sua resposta. E a Marion respondeu: tarde demais, vou fazer de tudo para acabar com o League of Legends. Meu objetivo primeiro era denunciar o abandono de quase todos os esportes no Flamengo enquanto o LoL é divulgado. Mas devido aos ataques violentos e às ameaças em massa, nada perto do que falei,
vejo o quanto o LoL tem que ser extirpado. E o Hakim só concluiu dizendo: uma pena, Marion, boa sorte na sua missão. Assim, é um fato que a comunidade de LoL é bem tóxica, mas cara, ela simplesmente chegou chamando todo mundo que joga LoL de nerd autista e ficou surpresa porque as pessoas começaram a agredi-la verbalmente também no Twitter, atacando uma comunidade gigantesca que se fazia de vítima ainda no fim das contas. Como se a repercussão fosse ser diferente em qualquer outra modalidade esportiva, né? Porque no futebol ninguém iria falar nenhuma bobagem pra ela se ela fosse lá na comunidade do Flamengo falar que futebol é uma merda, que são 22 caras imbecil correndo atrás de uma bola, todo mundo levaria numa boa, ninguém ia falar nenhuma asneira pra ela, claramente. Olha só o nível das coisas que essa mulher falou. Agora que percebi, o League of Legends e os nerds são péssimos. Denunciei uma situação. Esportes abandonados, League of Legends divulgado. E vejo que os nerds e os defensores de League of Legends são o que há de pior na internet. Um bando de pseudo-adolescentes raivosos e arrogantes. Bem que avisaram que a tela vicia. Tadinhos. Super educada, nem um pouco agressiva. Que absurdo que as pessoas tenham, sei lá, zoado com ela ou atacado ela, né? Comentários como esse aqui. Seu filho é monoyaço. Pena da sua mãe, frouxinho. Pena do Alex ter que te suportar. Quem é Alex? Aquele que colou seu cu com durex, kkkk. Eu achei até pouco, ela ficou lá cutucando no vespeiro e depois ficou impressionada que levou umas picadas. Quando alguém veio confrontar o fato dela ter falado de autismo de forma pejorativa, ela respondeu isso aí. Oi Marion, sabia que o termo autismo não fica bem usado como adjetivo pejorativo? Caso queira aparecer em troca de likes, sugiro que mude seu vocabulário e não passe vergonha com pitadas de preconceito. Abraço e repito, autismo não é adjetivo. A resposta foi, não é pejorativo, é real. Nerd tem um quê de autismo, não todos, mas é muito comum. E ela ainda fala que vem de uma família que tem muitos psiquiatras e por isso ela tem propriedade pra falar sobre isso, ela sabe do que ela tá falando. Mano, o tanto de bosta que essa mulher falou, não dá pra acreditar. Ela serviu perfeitamente pra exemplificar todo o preconceito que existe em cima dessa comunidade. E até curioso que há poucos dias teve toda uma polêmica envolvendo machismo no League of Legends, né? Considerando esse preconceito contra as mulheres, mas também deixando totalmente de lado que já existe um preconceito em si dentro dessa comunidade e que ela é vista de forma pejorativa por muitas pessoas ignorantes que de fato acham que todo mundo que tá lá jogando videogame é só um viciado, que aquilo não traz nada de bom pra ninguém, que é um bando de nerd, virgem, autista. E o pior é que tudo leva a crer que essa Marion é uma feminista, porque a treta basicamente aconteceu porque ela estava indignada com o fato de não estarem dando tanta atenção assim pro futebol feminino. Então ela estava lutando por essa causa e decidiu encontrar como inimigo os esportes eletrônicos, o League of Legends, e atacar o cenário competitivo de LoL, porque é um absurdo que receba mais atenção do que o futebol feminino. Ou nesse assunto tem um ponto muito interessante que é o retorno que cada modalidade esportiva traz pro clube, e o Flamengo disse que a divisão de esportes eletrônicos, League of Legends, é autossustentável, que eles não precisam investir nada ali porque dá retorno ao invés de dar prejuízo. O cenário competitivo de League of Legends cresce cada vez mais, vem se consolidando e tem muitas equipes ao redor do mundo investindo cada vez mais. Você encontra aí em outras ligas também clubes consagrados no futebol criando a sua divisão de esporte eletrônico. E que culpa League of Legends tem de estar crescendo tanto, de ter um cenário cada vez maior, cada vez mais consolidado, enquanto o futebol feminino continua estagnado, enquanto ele não consegue gerar atratividade, as pessoas não querem parar para assistir um jogo de futebol feminino, muitas vezes porque não gostam. Cara, eu não assisto futebol feminino porque eu acho ruim. Até nas Olimpíadas, que é tipo o ápice do futebol, né? O ápice do futebol feminino, pelo menos, você tem lá as principais seleções jogando. Eu acho o nível técnico, o nível tático muito abaixo, eu acho um porre assistir aquilo, é pior do que assistir um campeonato juvenil de futebol, na minha opinião. O meu time, que é o Caxias, tá na Série D e eu acho 1 milhão de vezes melhor assistir um jogo de futebol masculino profissional da Série D do que assistir um jogo entre seleções de futebol feminino, porque tecnicamente, se você entende do esporte, você vê que é um desnível gigantesco. Eu acho até engraçado que sempre em véspera aí de Olimpíadas e durante elas, rola toda essa comoção de como o esporte feminino, o futebol feminino não vem sendo valorizado, que as pessoas não dão atenção, e aí é só naquele período que todo mundo comenta sobre o assunto, termina as Olimpíadas, todo mundo esquece, ninguém mais assiste, inclusive as próprias mulheres. Nem as mulheres e as feministas acompanham o futebol feminino. Você assiste algum jogo de futebol feminino? Se você é mulher, se você é feminista, você assiste, acompanha algum campeonato, sabe que times que estão disputando, sei lá, eu não sei nem as competições que rolam aqui no Brasil, porque eu não tenho interesse, eu não acho divertido, não acho legal, não pararia pra ficar 2 horas assistindo
assistindo um jogo de futebol feminino. É a minha opinião, meu gosto, acho que eu tenho o direito de não querer, não tem nada a ver com machismo, eu simplesmente não gosto. Tem esportes que a modalidade feminina eu acho tão boa ou até melhor que a masculina, como por exemplo o vôlei, mas o futebol eu realmente acho um saco e provavelmente muitas pessoas também. Então você não tem como obrigar as pessoas a gostarem de um negócio que elas acham chato, que elas acham ruim. E é óbvio que se tem um negócio que não gera interesse, que não gera nenhum tipo de atratividade pro público, que eles não querem consumir, que eles não querem comprar, consequentemente os clubes vão investir menos naquilo também, porque não tá dando retorno, tá dando só prejuízo. É a lei mais básica da oferta e da procura. Se não tem ninguém procurando, fatalmente vai ter bem menos oferta. E se tem mais oferta é porque tem mais gente procurando, como está acontecendo cada vez mais com League of Legends. Então não tem sentido você culpar um esporte por estar crescendo em detrimento de outro que não tá crescendo, como se, sabe, eles rivalizassem entre si. Você realmente acha que o público que acompanha League of Legends competitivamente seria o mesmo público que estaria acompanhando o futebol feminino, que um tá sugando o público do outro? Faria mais sentido se pelo menos ela fosse protestar dentro da modalidade esportiva correta, né? Dentro do futebol. Ir lá fazer protestos no perfil que gerencia o lance do futebol masculino e pedir também por mais exposição ao futebol feminino. Mas ir na divisão de esporte eletrônico pedir por isso, cara, sério, não faz sentido, cheio de preconceito além de tudo. E aí a gente tem o caso praticamente inverso, que recentemente a gente teve o episódio do League of Legends contra as mulheres, né? O machismo contra as mulheres no LoL. Agora a gente tem o feminismo contra o League of Legends, uma pseudo-feminista, né? Uma mulher contra o League of Legends. Um dia você é a caça, no outro você é o caçador. Então, Marion, obrigado por expor esse preconceito que existe de forma tão clara, ficou praticamente uma caricatura até. Obrigado por também expor a hipocrisia de muitas pessoas que participam desses movimentos, né? Dessas militâncias que buscam a inclusão, porque ao mesmo tempo que você está tentando incluir aí o futebol feminino, você está tentando excluir os nerds autistas, né? Do seu espaço, do espaço que eles conquistaram por merecimento. Muito obrigado, pois são pessoas como você que facilitam todo o trabalho argumentativo, que a gente precisa só pegar as atitudes e expor para mostrar ali que o nosso ponto está provado. Antes de finalizar, eu queria só deixar claro que até onde eu sei, o fato dela ser conselheira do Flamengo não significa que ela tem um alto cargo lá dentro. Conselheiro, eu acho que é só um plano de sócio mais elevado, que ela pode participar de algumas reuniões do clube, alguma coisa assim. Pelo menos é como funciona com o Caxias, que é o clube que eu sou associado. Os conselheiros então pagam uma mensalidade, assim como sócios, para ter algumas vantagens dentro do clube. Não tenho certeza se é assim que funciona no Flamengo, mas eu acho que ela é só uma sócia que paga caro, basicamente. Então ela não representa os ideais do clube como um todo e nem tem como o clube controlar as opiniões de todo mundo que faz parte do seu quadro social aí nas redes sociais. É isso, esse foi o vídeo de hoje, a treta de hoje. Espero que você tenha gostado aí da informação e dos argumentos. Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários, isso é muito importante. Também deixa um like, me ajuda demais. Confere minha banda, vou deixar um card aí e um pedacinho da música vai tocar agora no final. Se você gostar, confere ela inteira, confere outras também, isso vai me deixar muito feliz. Obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Se não parar, teu ego vai te condenar. É só questão de tempo pra acabar e todos vão saber quem realmente é. Vou assistir, seu mundo ainda vai cair.